Deu Então bom, boa. deu bom. Discórdia inimigo da alegria. Vamos lá então, vamos falar sobre construir em público. É aula 2, né, aqui, começou ali com o Derek abrindo com chave de ouro. E eu acho que é legal no início da aula a gente alinhar expectativas, né. A gente falou bastante ali sobre como engajar a comunidade, sobre como mostrar a sua jornada. E para alinhar a expectativa eu queria dar um passo para trás e explicar qual que é o cerne disso quando a gente fala de Web3, né. Porque quando a gente fala de Web2, a gente fala de compartilhar a jornada, ou a gente fala de construir, ou engajar a comunidade, a gente tá falando sempre muito de branding, a gente tá falando da empresa que grava vídeo, que grava reels, que tem um PMF e enfim, e que acaba garantindo dinheiro através desse modo de fazer marketing, né. E da Web3 isso é um pouquinho diferente. E a gente vai ver isso hoje, né. É o que que antecede, é o que que vem antes da gente compartilhar a jornada, é o que que vem antes da gente construir uma comunidade, né, que é um pouco da filosofia e um pouco de como a gente vai fazer isso. Se quiser passar aí, Bonis. Massa. Vamos começar com quem sou eu, não faço a menor ideia, mas eu vou falar um pouquinho sobre as minhas jornadas também. Eu sou a Dani, danimin.eth, trabalho na Blockful, a gente constrói o Anti-Capture, que é um dashboard de segurança e de governança para além de código, né, então enquanto a OpenZap ele tá ali auditando os códigos das DAOs, e falando se tem algum tipo de abertura para hack e tudo mais, o que a gente faz é diferente, analisar a governança, então, basicamente, quanto que custa para atacar uma DAO, né. No ano passado, o time da Blockful descobriu que a ANS DAO poderia ser atacada apenas não, né, mas investindo $30 milhões. Então era basicamente um investimento, a pessoa colocava $30 milhões ali, comprava em token, passava uma proposta sozinha drenando todo o tesouro de 150 milhões. O tesouro líquido, sem falar do próprio token de governança. Ou seja, estava dentro das regras do jogo, né, das regras da governança, e o que a gente faz é basicamente mitigar isso. Então a gente avalia, eh, a questão econômica, quantos delegates ativos aquela DAO tem, se as pessoas que estão naquela organização, elas estão votando ativamente para conseguir mitigar a tempo esse tipo de falha. Então a gente olha para a estrutura. Eu também trabalho na Balancer, para quem não conhece a Balancer, ela é um automated, market maker, então basicamente o que a gente tem na Uniswap hoje, é basicamente isso, só que lá vai eu com viés melhorado, no sentido de a lógica é muito interessante, as pools são muito interessantes, então se você tiver interesse em DeFi pode ir em balancer.fi, balancer.fi, FI, né. E é muito legal. E hoje eu também vou falar um pouquinho da Balancer, um pouquinho da Uniswap, um pouquinho da Blockful e o que que todas elas têm em comum em relação a construir em público. Onde deixa o currículo para você? Eu não sei, eu tô precisando de alguém para trabalhar comigo em todos os sentidos. Hã, mas então, eu faço essas 2 coisas. Na Blockful eu sou Product Manager, então eu sou a pessoa validando com o mercado, entendendo quais são as necessidades, entrando em contato com o público. E na Balancer eu sou parte da OpCo, então eu faço parte operacional, eu sou basicamente o seu Severino, então tem que organizar evento, eu organizo, tem que criar conteúdo, eu crio. Eh, então é basicamente isso que eu faço. Sou formada em letras pelo FMG, então o meu background não tem absolutamente nada a ver com tech. Caí de surpresa nesse ecossistema da Web3 e não me vejo fazendo outra coisa da minha vida. Não acho que na minha vida eu não usei a minha graduação em letras para basicamente nada, mas enfim, é o que é. Se quiser passar aí. E, pessoal, eu queria deixar aberto também para quem quiser falar, seja subir no palco, fazer pergunta, seja mandar aqui no chat. Eu gosto bastante de diálogo, de interação, de receber pergunta, de pensar em conjunto. Gosto bastante de, tipo, eu acho que você tá errada e a gente discute junto por que que é e por que que não é, porque eu acho que qualquer diálogo é muito importante na Web3. Na verdade, em qualquer ecossistema, mas principalmente num ecossistema tão jovem e que está se consolidando ainda, e a gente chegar em conclusões conjuntas. E aí hoje a gente vai ver como compartilhar a jornada, engajar público e atrair atenção.
Então, vou trazer o que que é construir em público, por que que isso é tão valioso na Web3, a lógica de public goods, então o que são bens públicos e por que eles são tão importantes e por que que isso é o core de compartilhar jornada, engajar público e atrair atenção, e como que a gente pode aplicar isso nos projetos, exemplos e ferramentas. Eu não sei o que vocês estão construindo, se quiserem mandar aqui no chat o que vocês estão construindo, eu acho que pode até me dar um direcionamento e umas ideias do que eu posso mencionar ou dar de exemplo, seria bem interessante. Então, me mandem o que que vocês estão fazendo, o que que vocês desejam construir, a galera da AI aí. Então é muito interessante. Pode passar, Bonis. Tá me salvando, cara, by the way. Beleza. E o que que é construir em público, seja na Web2 ou na Web3, né? Quando a gente fala de construir em público, de public goods, de código aberto, a gente hoje, estando nesse ecossistema, a gente pensa bastante já nisso, né? Ah, tá sempre ligado à Web3, eh, enfim, faz parte do core do ecossistema, mas é legal a gente voltar lá atrás, principalmente na década de 90, nos anos 2000, muito de construir em público e fazer código aberto, eh vem já existia essa questão de open source, né, e é muito legal, porque várias dessas formas, desses softwares que tinham código, eles existem até hoje. E eu acho isso incrível, porque várias empresas que, enfim, levantaram milhões nos anos 90 e nos anos 2000 morreram, e várias outras de código aberto continuam presentes e, enfim, tomando boa parte do mercado. E aí eu listei as definições simples, né. Que é, obviamente, ter o código aberto, compartilhar abertamente o processo de construção do projeto, mostrar não apenas os acertos, mas os erros, e essa parte é muito importante, porque isso prova e mostra que a gente não está construindo de forma fechada, mas a gente está construindo junto com a comunidade, né? E vem aquela sensação de ownership, mas não uma ownership centralizada, uma ownership descentralizada, onde todo mundo audita, todo mundo é dono, todo mundo revisa, todo mundo dá feedback, todo mundo pode ajudar a melhorar. Eh, documentar a jornada, então eu acho muito legal, né, a maioria dos protocolos hoje em Web3 eles têm um white paper, né, eles têm, um papel que fala: "Olha, isso daqui é meu white paper, funciona assim, o nosso intuito é esse", e é basicamente um statement, é basicamente "Vem me dar feedback, se você vê valor nisso, isso não é meu, isso é nosso", né. E usar canais públicos como parte da construção. Qual que é o lado B dessa história? O lado B dessa história é quando a gente fala de, empresas completamente fechadas. O que são hoje empresas completamente fechadas? Por exemplo, bancos privados. Os bancos privados, a gente não sabe o que está acontecendo no background, a gente não sabe que tipo de código eles usam, a gente não sabe até bancos públicos também. Mas enfim, a gente não sabe o que que eles estão fazendo, como funciona o processo de coordenação, né. Se a gente acha alguma coisa errada no banco, qual a abertura que a gente tem para ir lá e falar assim: "Olha, eu acho isso errado, esse é meu feedback". Tem um saque, no máximo, que a gente vai mandar mensagem, eles nunca vão responder a gente, né. Ou empresas de software fechado. Então, uma empresa que construiu um software, eles não estão abertos a nada, e isso escondem vários riscos, né, porque se acontece, um erro nesse código, a culpa é 100% do auditor, enfim, várias pessoas são prejudicadas. Não estou dizendo que código aberto no código aberto isso não acontece, claro que pode acontecer, mas estou dizendo que tem como mitigar isso antes e tem como reduzir esse tipo de falha. Pode passar, por favor. Galera, eu falo um pouquinho rápido, tá? Eh, vou tentar dar um slowdown aqui. E hoje quem que faz isso, e que não começou hoje, mas começou há anos atrás, décadas atrás, e que tá vivo até hoje, e é muito interessante. Wikipedia, e eu tenho certeza que aqui a gente usa Wikipedia no mínimo, vai uma vez a cada 2 semanas ou uma vez por mês, aí a gente ainda acessa a Wikipedia, mesmo com o advento e com o boom da AI, a própria AI usa a Wikipedia para buscar informação e fontes, né, então se você pede pra AI uma fonte, ela vai colocar lá embaixo, né, Wikipedia, por exemplo. Linux, que é a paixão dos desenvolvedores, justamente por ter código aberto, então vários desenvolvedores, depois vocês reparam, se vocês são ou se vocês possuem amigos desenvolvedores, eles preferem 1000 vezes usar Linux ao invés de Windows ou iOS, justamente porque eles podem fazer exatamente tudo. Inclusive tem uns memes muito bons
de Linux, que é o cara falando assim com Windows: "Ah, eu quero desinstalar esse aplicativo que eu não uso". E aí é o Windows falando assim: "Não pode". E aí é o cara embaixo falando: "Oi, Linux, eu quero desinstalar todo o sistema do computador". E o Linux: "Vai lá, irmão, fica à vontade". Você pode fazer exatamente tudo o que você quiser com Linux, e esse é o poder do código aberto, né. VS Code também, então se tem alguma melhoria que os usuários de VS Code, querem fazer, todo usuário de Linux fala que usa Linux a cada 5 minutos, regra, exatamente, é tipo fazer crossfit, não adianta. Eu acho que se eu fosse usuário de Linux eu também ia me gabar bastante, porque eu acho brabo, assim, mas eu acho que eu não tenho QI suficiente pra usar Linux. Hã, VS Code muito brabo também, porque se eu sou usuária do VS Code e eu penso assim: "Pô, na real que seria bem interessante na barra lateral ter, sei lá, uma aba onde eu possa clicar e meu código, enfim, dar um git push automático". E aí ele pode simplesmente ir no repositório do GitHub do VS Code e sugerir isso, sei lá, fazer um fork e criar isso em cima. Ou ele pode forcar e criar uma outra versão do VS Code que se chama, sei lá, SV Code, e simplesmente lançar outra parada que é igual. E aí continua sendo interessante, porque vai aparecer no fork que aquilo veio do VS Code, né. GIMP, quem aí é velho vai saber o que é o GIMP, que é um editor de imagem. Blender, o LibreOffice, que é incrível, que é basicamente uma versão 100% gratuita de tudo que a gente, precisa quando a gente fala de Office, né, então é o Excel, enfim, essas coisas. E o WordPress, que poxa, quantos sites hoje são feitos com WordPress? Hã, então muita gente constrói em público, muitas coisas constroem em público, e foi uma cultura que se perdeu bastante, dos anos 2000 pra cá, e eu na verdade, assim, eu até entendo o porquê, né, de fechar e fazer um revenue model e vender, mas é muito legal o modelo aberto, porque eu acho que ele é mais sustentável ao longo prazo. Double Green mandou: "Além disso, estamos desenvolvendo o DSOC, um protocolo web3 gamificado com legal, massa. Ô louco, baita, baita. Legal. Só que aí vem a grande dúvida, né, quando a gente fala de construir em público e ter código aberto e compartilhar a jornada e todo mundo poder copiar meu código, a gente se pergunta: "De onde que vem a grana?", né. Porque se eu tenho um software fechado e eu posso vender ele, pra que eu vou abrir e deixar simplesmente a empresa pegar e usar, né. Hã, e eu acho que o que antecede isso, é a filosofia, né. Quando a gente faz código aberto, ele continua sendo rentável, mas o que antecede ele é a filosofia de: "Eu vou fazer isso ser aberto, porque isso é uma parada importante para o ecossistema como um todo". Hã, pode passar se quiser, por favor. Legal. Aqui eu coloquei a telinha é pequenininha, mas aqui eu coloquei uma divisão de como esses projetos de código aberto, eles são financiados hoje. Tô cega, espera aí. Então os modelos de open source hoje, eles são bem baseado em SaaS, né, Software as a Service. Então tem muitas empresas que compram ainda que o código seja aberto, porque às vezes elas não têm capacidade tecnológica, de fazer uma parada que seja com o logo deles, white label, ou que eles querem que o código seja exatamente assim, mas com algumas features adicionais. Então eles acabam contratando o time que construiu aquele código aberto e pedindo para eles algumas outras solicitações que eles precisam em cima adequada para o modelo de negócio deles. Doações, eu acho que vocês já devem ter visto quando a gente às vezes abre o Wikipedia, eles estão pedindo doação, e isso compõe 21% dessa renda do código aberto. Adesão a fundações. Então, fundações sempre vão preferir, principalmente aquelas que são relacionadas a governos, ONGs, elas sempre vão dar prioridade ao código aberto, principalmente instituições, de tecnologia. Quando a gente fala de grandes, universidades, tipo Harvard, Oxford, MITs e afins, elas são muito advogadas do código aberto. Então, sempre que elas precisam usar algum tipo de software, algum tipo de tecnologia, elas vão dar preferência para as que são de código aberto.
Patrocínio de evento, então acontece bastante. Ah, não sei, eu tenho Wikipedia e eu tô fazendo um grande evento de tecnologia, então eu quero patrocinar a Wikipedia para ela colocar uma propaganda do meu evento ali. E grants públicos, e isso acontece bastante na Web3 também, grants. Então eu construí um open source, existe um tipo de hackathon, ou existe alguma parte do governo que financia isso, você aplica, explica a sua ideia e o seu projeto é financiado. Pode passar, por favor. Então é daí que vem a grana, hã, dos códigos abertos. E por que que construir em público não é só uma boa prática, na Web3, né, é uma necessidade que nasce da própria estrutura do ecossistema. E o que que eu quero falar quando eu falo estrutura do ecossistema? Quando a gente fala de Web3, eu acho que aqui tá todo mundo familiarizado, se não tiver, por favor, me interrompa que eu dou uns passos atrás e explico isso. Mas a gente está falando de uma arquitetura completamente descentralizada, né, de nós e validadores. Então, por si só, ela já é uma coisa que tem o spread, né, por si só, as redes, elas já te ensinam como você se tornar um validador. Elas já querem não centralizar isso, elas já querem compartilhar, o seu modo de funcionar. E as redes, por si só, elas são, descentralizadas e possuem sua governança, elas já precisam compartilhar código, jornada, roadmap, né. Veja a Ethereum, por exemplo, a gente sabe das atualizações da Ethereum o tempo todo, né. Então quando teve o merge, a gente sabia meses antes, né, não foi uma surpresa, e não é tipo a gente atualizar o iOS e descobrir que tá uma bosta o a ação, né. Não é tipo você comprar, um notebook e atualizar o sistema e simplesmente você detestar aquilo. Não, é uma parada que veio antes, que foi definida junto com a comunidade, junto com a governança e que foi comunicada, né. Então a gente está falando de infraestrutura descentralizada. Quando a gente fala de infraestrutura descentralizada, a gente está falando de um ecossistema permissionless, então você não precisa de permissão para usar, você não precisa de permissão para ser um validador, você não precisa de permissão para absolutamente nada, né. Hoje você precisa de uma permissão, pelo menos a nível governamental, para utilizar o Facebook, por exemplo, porque se hoje, como aconteceu com o Twitter, né, se hoje o governo quiser banir aquela rede social no seu país, ele vai banir, né. Mas hoje os governos eles não têm o potencial de parar redes descentralizadas, né, e tudo que você usa no Web3, ele não vai te pedir ou te perguntar seus dados, ele não vai te fazer enviar documentos, então ele não tem um processo de aprovação. Hoje, se você quiser fazer um swap ou se você quiser colocar seu dinheiro numa pool da Balancer, você vai fazer isso simplesmente conectando sua carteira sem pedir permissão para ninguém. Trustless, ou seja, eu não preciso confiar em ninguém como eu confio no meu banco. Eu não preciso confiar no intermediário, a única coisa que eu preciso olhar, e isso eu não estou confiando, eu estou verificando, é o código. Então por isso que é tão importante ter código aberto, para que a comunidade não precise confiar em mim, né. Hoje se eu vou colocar o meu dinheiro em qualquer protocolo DeFi e se o código deles é fechado, eu não vou colocar. Poxa, a gente está na Web3, eu estou colocando meu dinheiro aqui, não tem como eu voltar atrás com essa transação. Por que carambas teu código é fechado? Né, o código precisa ser aberto para que eu não precise confiar, mas sim para que eu possa auditar. Isso pressupõe acessibilidade e participação. Então, uma vez que eu tenho conhecimento técnico e eu vou lá no repositório público da Balancer, por exemplo, e eu entro e vou verificar o código para ver se ele está utilizável e seguro, e eu encontro alguma falha, eu tenho o poder de consertar aquilo, eu tenho o poder de submeter e subir um pull request para consertar aquilo. E o que que o time vai fazer? O time vai olhar o meu pull request e falar: "Nossa, que legal, esse cara tá realmente consertando, uma coisa nossa que é pública", e vai dar merge. E, enfim, aquele cara agora, ele pode mostrar, no seu portfólio ou no seu currículo que ele tem algo mergeado no repositório de um grande protocolo Web3. Então é uma via de mão dupla, né. Ao passo em que eu estou contribuindo para uma coisa que eu quero usar e eu posso usar aquilo para melhorar,
a minha reputação quanto profissional, quanto desenvolvedor, eu estou ajudando, né, o protocolo está recebendo uma ajuda, de uma falha ou de algum tipo de código que poderia estar melhor. O segundo ponto, e grande ponto, é a filosofia do ecossistema, né. Então o código é auditável para todos, porque a confiança não depende das pessoas, eu acho que eu cobri isso bastante na minha última fala, mas é sempre bom reiterar, né. É a filosofia do ecossistema. Quando a gente fala de Ethereum ou das L2 ou de tudo, a gente está falando 100% de código, roadmap, tudo aberto. Tanto que a maioria das coisas funcionam através de organizações autônomas descentralizadas, né. Então não só é aberto, mas como a comunidade, as pessoas que têm aquele token estão definindo o futuro daquele projeto juntas. Eh, então, essa é a filosofia do ecossistema. Se você está dentro desse ecossistema, você está com código fechado, a sua comunidade não está te ajudando a tomar decisões, qual é o ponto, né? Eh, Pega o product market fit, volta para B2, constrói fechado, não deixa ninguém te dar opinião e audita sozinho ou contrata uma empresa de auditoria, né? Mas esse não é o foco que a gente quer aqui. Terceiro, comunidade como foco. Eu acho que os 3 temas eles se misturam bastante, né, infraestrutura descentralizada e filosofia do ecossistema e comunidade como foco. É que construir em público cria esse pertencimento, né. Dessa forma que eu falei dessa via de mão dupla. Eu vou lá e construo, mando um pull request, o protocolo recebe uma melhoria, enfim, tá cada um contribuindo um com o outro. Então a comunidade opina e fortalece o projeto. Eu não sei o que aconteceu recentemente. Sim. Eu trabalho com researcher e a gente precisa bastante dos dados do DeFi Llama. E ele foi pesquisar um dado e ele virou pro cara do DeFi Llama e falou: esse dado tá errado". E o cara consertou. E foi incrível, porque o DeFi Llama consertou o dado que estava errado, hã, e esse research ajudou essa plataforma, mas ao mesmo tempo ele se ajudou, porque ele precisava daquele dado, né. Então então sempre essa via de mão dupla quando a gente fala de Web3. Pode passar, Bonis, por favor. Quem faz isso no Web3, eu ia ficar eternamente colocando o logo aqui, porque é muita gente que constrói em público. Na Nouns, por exemplo, então, o motivo de terem várias DAOs, sub-DAOs, com o código da Nouns é gigantesco, então a gente tem a Little Nouns, coitada, apesar da Nouns estar meio coitadinha, já tem um tempo, mas tem Little Nouns, tem a Nouns Brasil, tinha, né, tem Nouns em todo lugar, enfim, eles sequestraram a Nouns, sim, coitadinhos, né. Enfim, é os ups and downs da galera ser baleia, né. Mas eu sempre gosto desse case, apesar de ter acontecido uma grande cagada na governança. Eu sempre gosto do fato de que é um código simples, é um repositório organizado, não é difícil forcar, e se amanhã você quiser fazer uma DAO, ainda que ela não seja nem um pouco relacionada à Nouns, ao branding da Nouns, é só você forcar, botar seus NFTs ali, porque a governança é baseada em NFT, e é isso. A Gnosis, basicamente todas as redes, quase todas as L2, a Balancer, como eu mencionei, a ANS, que é muito importante, e eu acho que a gente fala pouco da importância da ANS, né. Quando a gente fala de Web2, a gente está falando de domínio, e foi um boom de venda de domínio quando isso surgiu e a gente não precisava mais digitar IPs, e a gente agora tem o poder de digitar www.google.com, e é isso que a ANS faz. Então o futuro da própria ANS, o futuro da própria DAO, quem decide são os token holders, são os participantes da comunidade, e tudo tá aberto, tudo é auditável por todo mundo. A Uniswap também, lá na frente eu vou dar um exemplo bem interessante do que acontece quando a gente fala de dinheiro, rentabilidade, e de público. A Gitcoin, bem interessante, tudo é aberto, e não só é aberto, como a Gitcoin, que coitada, também tá morrendo. Eu não peguei os melhores exemplos aqui, não usa Gitcoin. Mas não só trabalhou para ser um open source e para ter tudo aberto, mas também trabalha para financiar projetos que constroem, em público, num viés de bens públicos, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então, vários fazem isso na Web3. Muito obrigada.
E na Web3 como esses projetos se sustentam, né. Lá atrás eu mostrei como é que os projetos Web2 que são de código aberto se sustentavam. E na Web3 como eles se sustentam, fica parecendo um pouco inconsistente, né. Tá, beleza, esses caras estão aberto, ambiente cheio de desenvolvedor, todo mundo vai forcar e o protocolo vai morrer. Certo, errado. Então existem várias formas de financiar os projetos na Web3. Como vocês podem ver, hoje o total de valor locado, bloqueado dentro da Uniswap, ele é bilionário. E isso não significa que o código deles é fechado, porque se você olhar ali embaixo, só a interface deles tem 5.3 mil forks. Isso é a quantidade de gente forcando, seja para fazer o próprio protocolo com base na interface da Uniswap, seja para fazer algum tipo de melhoria. Então, não tem a ver a quantidade de forks e códigos copiados com a quantidade de dinheiro que aquele protocolo tem. Isso é muito interessante, porque hoje, na maioria dos protocolos, DeFi, eles se beneficiam de outros protocolos construindo em cima deles, o que é, por exemplo, o caso da Balancer, né. A gente tem a Quantum, a gente tem Aura, a gente tem vários protocolos construídos no topo da Balancer, que lidam bastante com retail, né, então são os usuários do varejo, enquanto a Balancer lida e constrói uma stack boa, constrói uma infraestrutura boa e modular para que esses protocolos construem em cima, e esses protocolos, sejam utilizados pelo varejo, e aí cheguem mais pessoas e mais builders, e mais pessoas utilizando aquela tecnologia. E isso é brilhante, assim, na minha cabeça, porque é protocolo em cima de protocolo, então esse daqui vai estar em cima e vai atingir um público, esse aqui está em cima desse vai atingir outro tipo de público, e assim, uma tecnologia, uma infraestrutura, ela vira base para vários, use cases diferentes, e esse é o poder de construir em público. E eles se sustentam basicamente sendo uma DAO, então com a tesouraria de DAOs, beleza, eu construí um protocolo, eu construí um projeto e eu vou ter um token para que a minha economia dentro desse, projeto possa rodar. E aí os tokens, podem ser airdropados ou as pessoas podem comprar, e assim você começa a financiar e colocar e encher, o tesouro daquela DAO, e aquele dinheiro vai definir no futuro, a revenue model, né, os modelos de receita, taxa sobre o uso do protocolo, que é uma coisa que, enfim, é para quem constrói de forma aberta, mas não necessariamente constrói em bens públicos, né. Emissão e retenção de token, grants do ecossistema, é um pouco conflitante, porque os grants, eles estão disponíveis, você pode, utilizar eles para construir seu protocolo, mas tanta ele não traz tanta constância, né. Então um protocolo, um projeto, ele não pode depender eternamente de grant, né, você ganha aquela bolada uma vez que aquele dinheiro acaba, é muito perigoso se você não tiver um modelo de receita bem definido. Então ele é muito bom, antes de definir o modelo de receita, para você dar aquele start inicial, mas correr para definir o modelo de receita. Staking, delegações, fees, de liquidity provider, enfim, branding, efeito de rede, são várias formas de se financiar construindo, em público na Web3. O que não falta é oportunidade, e isso é um fato, assim. A gente vê projetos muito pequenos, a gente vê projetos grandes, e mesmo de código aberto, todos eles possuem um time bem grande, eles possuem dinheiro para pagar esse time, eles possuem dinheiro para dar grants, e pagar outros projetos. Então, assim, não é construir em público não significa necessariamente não ter um modelo de, receita. Pode passar, Bonis, por favor. Galera, até então, tudo tranquilo aqui, muita informação que eu tô jogando na cabeça de vocês, um de cada vez. Vocês estão falando muito. Tá tudo certo, gente, dá um alô no chat. Valeu, valeu. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam. Fechou. Obrigada, Karen. E aí, qual que é a lógica de public goods, né? Eu falei de código aberto, então quando a gente constrói em código aberto, não necessariamente a gente está construindo um bem público, tá? O que a gente está fazendo é abrir, mas, a gente ainda pode cobrar. E por que que public goods é tão interessante? E eu sou muito fã, de tudo que é um public good. Então public goods são bens públicos ou serviços que não são excludentes e não rivais.
Então o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de, excludente e rival, a gente está falando de bens privados, que é roupa, sapatos, livros. Ele é excludente, porque eu preciso de dinheiro para acessar, eu preciso, preciso de dinheiro para acessar, é basicamente o core, né. E eles são rivais, porque se eu compro uma marca de roupa, tem outra que é competidora dessa, enfim. Ele é excludente, porque existe uma pequena parcela de pessoas que consegue acessar isso, e ele é rival, porque uma vez que eu construo uma marca de roupa ou eu faço um livro, eu estou entrando no mercado e competindo com outras marcas e competindo com outros escritores. Quando eu falo de rival, e não excludente, eu estou falando de bens comuns, common goods. Então são recursos naturais, eh, o sistema judicial. Então eu posso ter acesso, porque ele não é excludente, né. Eu tenho acesso a recursos naturais, eu tenho acesso a peixe, eu tenho acesso ao sistema judiciário, mas eles são rivais, porque existe outro sistema judiciário que pode brigar e competir com esse, existe outros bens naturais que podem brigar e competir com esse, né. Quando a gente fala do universo, por exemplo, de petróleo, é um recurso, da natureza e ele é rival, porque existem outros países que eles estão também fazendo mercado de petróleo, né. Mas a gente ainda tem acesso, a gente ainda pode ter acesso, apesar do governo ter privatizado não, né, apesar de se eu descobrir uma mina no meu quintal hoje não vai ser meu. Mas vocês entenderam a parte da rivalidade, né. Quando eu falo de não rival, e excludente, eu tô falando de club goods. Ele é excludente porque a gente precisa, de dinheiro para ter acesso, então só uma parcela de pessoas vai ter acesso, mas ele é não rival, porque, enfim, pedágio, eu tenho acesso se eu tiver dinheiro, mas ele é não rival. Então o governo tem vários pedágios e é isso, o recurso está indo para uma só fonte, né, não é como se um pedágio tivesse competindo com o outro, não faz nem sentido, porque como é que eu vou competir com pedágio? "Não, cara, eu tô indo para Brasília", "Ah, não". Vamos competir agora. Eu vou fazer a Daniela ir para o Mato Grosso do Sul. Não faz sentido, né, eu vou ter que passar por ali de qualquer jeito, então não existe essa rivalidade. E aí qual que é o pulo do gato? O pulo do gato são os public goods, que não têm, rivalidade e também não são excludentes. Então, cultura, né, como que eu vou criar competição para cultura, né? Se eu chego hoje numa praça pública e tá tendo um show, não existe um competidor. Se tiver em outra praça pública outro show, parabéns, tá tudo público, eu não tô pagando por isso, os shows não estão competindo entre si, né, porque eles são de acesso livre, hã, tecnologia open source e saúde pública. Então o SUS existe, por exemplo, e existem os planos privados de saúde, mas o SUS não está competindo com os planos privados de saúde. E ainda que eu tenha, por exemplo, Unimed, eu posso acessar o SUS a hora que eu quiser. Não estou militando a favor do governo, estou só dando um exemplo. Eh, então, basicamente, esses são public goods. E a gente consegue pensar em vários. Tem um public good que é muito interessante, que são faróis. Então, se eu sou um marinheiro, se eu tenho um barco, existe um public good muito importante, que ele é de graça, não excludente, e ele não está competindo com ninguém, mas ele está me ajudando, que é um farol no meio da água, me indicando para algum lugar ou sendo um posto de segurança para mim. E por que que isso é tão importante e compatível quando a gente fala de Web3? Pode passar, Bonis, por favor. Primeiro porque os bens públicos, eles são hoje um dos mercados mais ricos. Eles são massivos e o Web3 está tentando sistematizar a sustentabilidade disso, né. Então a Gitcoin tenta bastante fazer isso, a Ethereum Foundation tenta bastante fazer isso. E, cara, o valor de serviço, água limpa, ar, tudo, é baseado ali, média quase que anual, é 33 trilhões. Isso é um dinheiro que eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar bilhões, imagina trilhões. Essa é a grana que o governo gasta com bens públicos, né. Então gastos públicos com bens e serviços representam 15% do PIB global, é muita grana. Isso pensando em todos os recursos que existem, você pensar que 12 a 15% do PIB global é só de bens públicos, a gente está falando de um market share gigantesco e massivo. Então o que a gente está fazendo com a B3 é basicamente colocando tudo que a gente constrói
dentro desse market share, dentro desse market share trilionário. Então, enfim, é um mercado muito rico, mas a gente está muito em early stage e tentando chegar perto desses trilhões aí. Pode passar, Bunnies. Aqui está um pouco do gasto de governos com bens públicos, apesar de que eu ainda acho que eles gastam muito mal, mas aqui é o que o governo gasta com bens públicos. E, enfim, é grana pacas, né? E aí tudo de bens públicos, né? Recreação e cultura, saúde, segurança, defesa civil, ordem pública, proteção social, educação, isso tudo são bens públicos. Pode passar, por favor. Isso, valeu. E por que que o open source é a chave para o public good, né? Porque ninguém pode impedir que alguém utilize o bem e o uso para uma pessoa não diminuir a disponibilidade para outras, né? Apesar de eu estar ganhando dinheiro com open source, por exemplo, porque, sei lá, a Ethereum Foundation decidiu me financiar, eu não consigo impedir que ninguém utilize isso. E voltando de novo, né? Transparência e auditabilidade e sem intermediário. Não tem monopólio de propriedade, então qualquer pessoa pode copiar, usar ou melhorar. Redução de barreiras de entrada, que amplia o acesso. Multiplicar os revisores, segurança e evolução, né? Ali em negrito estou listando os principais benefícios de se construir em público. E alinhamento natural com a filosofia de bens públicos, como estradas, leis e ar limpo. Então, a infraestrutura é essencial. Dani, toda vez que eu estou fazendo uma infraestrutura onde o código é aberto e todo mundo pode se beneficiar disso, e não exclui ninguém e não tem rivalidade, é um public good? Sim, é. É um public good. Na Blockfo a gente tem ainda, né, bastante a filosofia de construir bens públicos. Então, o que que eu vou construir hoje que vai jogar esse ecossistema para frente, independente de pensar em revenue model ou não? Pode, Bonis. Libere a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, tipo, o que que você acha sobre começar, por exemplo, um projeto de maneira fechada e talvez um dia tornar ele um public good? Acho que é uma possibilidade, acho que é uma forma de construir competitiva ali para ninguém te copiar no começo, não vir alguém maior que você e passar na sua frente. Cara, pode, nunca é tarde pra abrir, né, o projeto e tudo, mas eu acho que pode acontecer, mas eu acho que faz bastante parte do core, do cerne do ecossistema, e existe um certo pacto não aberto de que eu fui o primeiro. Então, se eu sou um protocolo que cresci bastante, eu te copiei no seu early stage, mas você posta o link ali daquele repositório que você criou antes e você não tá levando o mérito, eu acho que como pacto do ecossistema, né, velado, existe ainda a possibilidade da comunidade te ver e falar: "Não, poxa, esse cara, começou antes". Eu tô enviesada aqui, porque eu gosto de public goods desde o princípio, código aberto desde o princípio. Se me copiaram, bola pra frente, tá aqui no meu repositório que eu construí antes de você. E não sei, eu vou entrar em contato com todos os seus investidores e a sua comunidade, eu vou falar que eu construí antes e tu foi um plagiador, e eu tenho provas disso. Não plagiador, né, é pra construir em cima, mas digo, você conseguiu financiamento, mas você nem me mencionou, sabe. E é isso. Eh E vale também do modo de comunicar, né. Hã, se um cara construiu em cima de você ali, e isso deve ter acontecido bastante já na história, e conseguiu mais dinheiro que você, bola pra frente. Eh, significa que tua tecnologia tá validada, né, e tem mais oportunidade de mercado para você conseguir tanto financiamento quanto ele, seja com outros investidores, com outras grants, enfim. Não é como se fosse limitada a ou muito pequena as formas de conseguir financiamento. O que eu faria sinceramente seria validar, usando esse cara: "Olha aqui, esse cara construiu em cima da minha tecnologia e conseguiu dinheiro pra caramba, o que significa que eu, que sou o pioneiro disso, mereço também". E submeteria para um super grant, utilizando o case dele como um grande embasador do. Faz sentido pra você? Se não fizer, pode me falar: "Dani, tu é burra".
Não, não, faz sentido sim. É porque dentro do mercado cripto, você falou as coisas aí, mas tem a parte também do network, né? Querendo ou não, tem muita politicagem envolvida, então dá um medo também de ter alguém que tem mais conexões, mais grana e etc. Exato. Te passar para trás e você não ter voz para poder fazer isso. Exatamente, exatamente. Cara, hoje existem, por exemplo, bastante plataformas de voto, de DAOs, né, então tem a Agora, tem a Tally, tem diversas plataformas para votar on-chain, e é isso, cada uma encontrou o seu modelo de receita, cada uma tem seus clientes, umas estão com a ANS, outras estão com a Arbitrum, enfim. E é isso, elas sabem que elas competem entre si, mas elas também estão jóia aí, tamo aí, todo mundo usa, não usa, vamos correr para abraço que o mercado, tá aí pra isso, né. Pode passar, por favor, amigo. Boa. E quem se beneficia com isso quando a gente fala de Web3, né. Então, tipicamente, bens públicos são fornecidos pelo governo e financiados por impostos, quando a gente fala de Web2 e do mundo real, né. Ah, quando a gente fala de uma parada do governo que acolhe animais, aqui em Floripa a gente tem, por exemplo, a Dibéa, a gente está falando de um bem público, né, a gente está falando de segurança, a gente está segurança de como é que fala? Não é vigilância sanitária, mas enfim, de que as doenças, se esses bichos tiverem, elas não vão se propagar, a gente está falando de menos animais na rua, então a gente está falando de um bem público, né. Mas o que que acontece quando o governo não corresponde a essa demanda? Aí começam a surgir as ONGs. E ONG por si só é uma grande revolução, né. Então existem ONGs que resgatam animais, porque o governo não supriu a demanda suficientemente com aquele bem público, com o imposto que eu dei para ele, né. Então quando existem, ONGs que elas não recebem dinheiro do governo, elas não têm um modelo de receita, e elas estão fazendo um bem público que todo mundo consegue se beneficiar com aquilo e ela não tem rivalidade, cara, eu acho isso a revolução no seu cerne mais bonito, né. Eu sou uma ONG, eu não tenho competição com aquela outra ONG, a gente se ajuda. E eu acho que isso demonstra bastante sobre o que que é o ecossistema da Web3, né. A Ethereum Foundation hoje ela sustenta essas stacks abertas, né, auditoria pública, segurança e uso universal. Um grande exemplo disso é a L2Bit. Então a L2Bit, se vocês quiserem entrar eu vou mandar o nome aqui. A L2Bit, ela basicamente pega as layers 2 e ela fala assim: "Isso aqui é descentralizado o suficiente, isso é bom, isso não é, isso é um roll-up, isso não é". Então ela criou o standard, ela criou o padrão do que é um roll-up, um L2 de respeito e o que que não é. Isso é maravilhoso. Ela tá competindo com quem? Com ninguém. Se amanhã surgir um outro dashboard desse, maravilhoso, são 2 empresas auditando as L2. Isso significa que ela não tem grana? Não, muito pelo contrário. Elas recebem a L2Bit já recebeu muito dinheiro da Ethereum Foundation. Por quê? Porque é a Ethereum Foundation que se beneficia disso, né. Hoje, quando a gente constrói o Anti-Capture, que mostra a vulnerabilidade de DAOs, o interesse disso é da própria Ethereum Foundation, porque a gente está dizendo e a gente está criando o standard falando assim: "Essa DAO aqui, ela está em risco". E a Ethereum Foundation pode olhar para essa DAO e falar assim: "Ah, então não vou botar meu dinheiro no protocolo deles", né. Então ela se torna uma régua do que é saudável e do que não é, do que deve estar presente no evento DevConnect ou DevCon e do que não. E quem se beneficia disso é a própria Ethereum Foundation, porque é interesse da Ethereum que o ecossistema dela seja utilizável, seguro para que dinheiro não saia do ecossistema dela e vire fiat e vire, enfim, outras coisas, auditável e, de longo prazo, né, que ele tenha resiliência. Então, se eu tenho roll-ups e L2 resilientes, que vão perpetuar com o tempo, significa que a minha tecnologia vai ser usada por muito tempo. Se eu tenho DAOs e protocolos que estão sendo auditados a nível de governança e prevenindo ataques, significa que aquilo é resiliente e vai se perpetuar. Então, se eu estou construindo hoje um projeto na Web3, significa que se eu abrir ele e ele for um public good, ele vai ter resiliência e vai se perpetuar, que é de interesse de todos que aquilo ali seja utilizado a longo prazo. Então, quando a gente fala de projeto fechado,
Eu não tô falando que ele não pode atingir sustentabilidade e ter um modelo de receita só se ele for fechado, mas o que eu tô dizendo é, se você constrói de forma aberta, a resiliência e a perpetuação daquilo que você tá construindo vai ser muito maior. Pode passar, por favor. Porra, como eu falo, hein. E como que você começa a aplicar no seu projeto, né. Eu acho que o primeiro passo vai da infra, no sentido de como que eu vou estruturar e documentar. Então, eu posso criar um white paper, eu posso criar um one pager, eu posso colocar as minhas metas, o meu público e os meus objetivos e simplesmente postar um PDF, postar um artigo sobre isso. E a gente pode se perguntar, né, durante essa escrita, isso é um bem público? O meu público se beneficia mesmo se ele não pagar? E aí se a resposta for sim, beleza, a gente está construindo uma parada aqui, é um bem público. Passo 2 é abrir seu código, então vê se não há precedentes, contribua, integre, abre o código, deixa a galera abrir por pull request, audita, mergeia e vê se está tudo certo. Licenciado open source, então tem a licença do MIT. Terceiro passo, já partindo para o social, construir comunidade, então constrói erro. "Ah, cara, errei nisso daqui, vamos pivotar, eu acho que esse código não tá errado, o que que vocês acham? Vamos mudar isso daqui". Então sempre compartilha acertos, erros, marcos, e convidar o pessoal para colaboração. Pra isso pode usar Farcaster, Lens, que coitado também, eu nem sei como é que tá hoje, Twitter Dev Threads, Twitter por si só, enfim, usa o que que você tem para atingir a sua comunidade. Outra parada do social que é muito importante, e se você jogar roadmap e um protocolo de cripto, muito facilmente você vai achar. Então deixa o roadmap visível para atualização periódica, compartilha a sua jornada e constrói um diário de bordo, aprendizado, desafio, convite. Isso é bem interessante. Pode passar, por favor, Moniz. E aqui eu deixei uns exemplos de ferramentas que, obviamente, muitos de vocês já devem usar: GitHub, Lens, Twitter, Notion, eu gosto bastante do Notion, Mirror, eu também gosto para publicar ali artigos, Paragraph, Snapshot pode ser bem interessante para você coletar, votos, né, ainda que você não seja uma DAO, ela é uma plataforma de governança, soft, né, então não quer dizer que nenhum contrato, vai ser acionado, mas você pode pedir opinião e deixar a galera votar, e você saber para qual caminho seguir, né. Então, se você está em dúvida de qual vai ser o seu próximo passo no seu projeto, deixa o mercado te responder, né. Você tem o mercado a seu favor para construir contigo. Por que que você vai simplesmente falar assim: "Eu acho que é isso", e ir pela sua própria, hã, assumption ali, e achar que aquele é o caminho correto e no final você ter que descobrir que não, né, sendo que o mercado poderia ter te falado qual que era o caminho, mais consistente. Gitcoin, Giveth e DAO Grants, que são as formas de se financiar, né. "Ah, eu tenho um projeto super bala, e aí, esses são os lugares onde eu posso conseguir grana". Tô terminando, viu, galera. Pode passar. É legal dizer, só passando aqui para avisar, para relembrar, na verdade, a gente fez uma rodada, na Gitcoin, se eu não me engano, com o apoio da Announce e da Octante. Então, aí, às vezes a gente toca umas iniciativas nesse sentido, galera, então fiquem espertos aí. É outra maneira de financiar. A gente fez uma pitch week aí, onde os projetos se apresentaram em live, então foi uma maneira de garantir visibilidade e ainda garantir uma graninha. É isso, é Cara, bem a legal. Octant, eu adoro a Octant, eu amo a Octant, eu acho muito legal, eles têm as épocas, né, acho que a última foi a 8. Enfim, tu coloca seu projeto ali, a galera aloca o que eles têm, de token, e dependendo da locação, você vai receber um financiamento. Eu acho muito legal, depois vocês pesquisam aí o modelo da Octant, porque é muito lindo. E aí, perguntas rápidas antes de começar o seu projeto. O primeiro é: se eu desaparecesse amanhã, minha comunidade conseguia continuar o projeto? Hoje, se todo mundo da Blockful sumisse, o projeto continuaria vivo. Ou hoje, se todo mundo da Balancer sumisse, o projeto continuaria, vivo, por exemplo. Alguém pode se beneficiar do que eu criei sem pedir permissão ou pagar? Se pode, então você tá indo no caminho de construir em público. Eu tô realmente permitindo que os outros contribuam ou só dizendo que eu sou open source? Então tá aberto, a galera pode dar ali um pull request, eu vou dar uma olhada, aquilo, se aquilo fizer sentido.
e o meu projeto resolve um problema coletivo ou ele só serve para um roadmap pessoal, né. E eu acho que construir em público é até uma jornada muito pessoal de abandono do ego, né. "Ah, minha ideia é genial", aí tu vai para o mercado e vê que não é, né. Então por isso que construir em conjunto é tão importante, pra gente não se frustrar também a longo prazo e falar: "Putz, aquela ideia que eu tive era uma bosta". Pode passar. E aí, enfim, por que que o que você está fazendo agora, aprendendo aqui, participando desse programa de aceleração, ganhando em hackathon, não tá nas suas redes sociais? Por que que tu ainda não fez uma thread no Twitter contando como tá sendo sua jornada, né? Não faz sentido. Comece a construir em público agora. Então, abra seu código, divida sua jornada, comece a construir uma comunidade, enfim, comece a entrar em contato com programas de grants, peça validação. Por mais que você aplique para grants e receba não, muitos dos programas de grants te dão feedback, e isso já é validação de mercado, né, isso já é uma parada para você ler, olhar e falar: "Nossa, esses caras aqui que estão há anos no mercado me deram feedback, e eu acho que eu vou seguir nesse caminho, porque isso é muito valioso, eles têm experiência de mercado". Começa a aplicar para grant à torta e à direita, coleta feedback desse jeito, melhora teu produto, depois volta e aplica de novo, até tu conseguir um financiamento, né. Hã, e é isso. Pode passar. Vou abrir para perguntas. Hã, é isso, meu povo, fiquem à vontade para perguntar. Terminei 2 minutos antes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado sobre como construir em público. Foi legal ter alinhado as expectativas. Não era sobre marketing, eu acho que construir em público é começar por esse caminho. O maior marketing que a gente faz em Web3 é abrir para as pessoas e construir comunidade. É Deu isso, mó. pessoal. Quem quiser fazer perguntas aí, quem quiser até subir no palco para poder. Quem achar aí que a pergunta é melhor falada do que digitada, pode subir também. Só levantar a mão. Mas espero que tenham gostado aí. Foi uma aula top também. Gostei muito. Tô gostando muito. Minhas expectativas estão mais do que sendo cumpridas aqui. Até fiz pergunta, pô. É legal quando a gente participa. Fico feliz também, gente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é Danimin com dois. Ih, não dá pra digitar meu Twitter aqui. É Danimin com 2 M's no final. Deixa eu assim, ó. Fica à vontade, eu acabo compartilhando bastante da minha jornada. Esses tempos aí eu tô mais calada. Esse é o meu Telegram também, então fica à vontade para me chamar, enfim, validar a ideia. Eu sou pouco responsiva, mas em algum momento eu vou responder. E é isso, agradecer a galera da Modular aqui. Eu admiro bastante o trabalho de vocês. Mena, Curi, o Bonis aí, o Benny também,